verdade não vou fazer revisão que nós fizemos na nossa meditação passada. E é como eu falei, eu queria falar um pouco para vocês sobre a teologia própria, né? Que ela é dita como a teologia do Pai. Vamos assim dizer, é um conhecimento um pouco mais profundo a respeito de Deus. Nós dizemos que servimos a Ele, mas se nós formos analisar mesmo, pouca coisa nós sabemos dele. E assim, isso eu entendo que nos distancia dele, porque como é que nós vamos querer, como é que nós vamos agradar uma pessoa sendo que nós sabemos poucas coisas dele, né? A gente geralmente agrada fazendo coisas boas quando nós sabemos que a pessoa gosta daquilo. E aí fica uma pergunta, né? Quem é o Pai? Como ele se manifestou? A quem ele se deixou conhecer? Como ele se mostrou a nós? Nós falamos um pouco, né, do nível de Adonai, que quer dizer que eu vi, né, eu estava corrigindo as avaliações, poucas pessoas falam desse nome, mas eu vou colocar aqui um gráfico que vocês vão ver que eram as formas que ele se manifestou, né, na eternidade hoje. Como nós podemos dizer que é o nome do Senhor Jesus? Como você conhece o Senhor Jesus? E se eu dissesse para você que ele tem vários nomes? Hoje eu acredito que o conhecimento para nós já não é mais do nível, é o Senhor Jesus, sim, mas um exemplo, no Antigo Testamento ele tinha um nome, né? Ele era o Adonai. Na eternidade passada ele tinha um nome, ele era o Verbo. Hoje ele é conhecido como Jesus, né? O Cristo, né? Do Deus vivo. E hoje nos céus ele tem outro nome, e nós hoje não sabemos. Mas aqueles que passam dessa para outra, né, para melhor, vamos assim dizer, eles conhecem esse outro nome. Nós vemos falar que Deus, nós vamos meditar aqui, que ele veio descendo, até chegar à parte mais baixa e depois retornar para receber o seu mesmo nome, ser entronizado novamente como Senhor. Ele saiu do seio do Pai e desceu à terra, e desceu às profundezas da terra, né? E depois subiu novamente para estar com ele. Então é nessa pegada aí que nós vamos imaginar aí hoje, né? Aí para isso eu gostaria que os irmãos fossem um pouco mais rápidos. Tinha alguns textos aqui para a gente meditar um pouco, e hoje nós só temos 1 hora. Então quanto mais rápido os irmãos forem, melhor. Que eu tenho um texto aqui, eu até digitalizei ele e eu vou mandar para vocês, que é falando de como Deus se manifestou para nós, né? Como nós o conhecemos. Então aponta aí o celular, abre logo a Bíblia no seu, na Bíblia no celular, né? Ou então afia aí a sua espada, essa serrotinha aí. Isaías 48, versículo 16. Vou colocar essas referências aqui. (48, 16).
dá para começar. Vamos aí, então. Na verdade, eu queria ver a minha vida. Tá? Quem encontrou aí? Isaías 48:16. Chegai-vos a mim, ouvi isso, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Amém? Olha só. Aproximai-vos de mim e ouvi isto. Desde o princípio eu, né? Eu quero que vocês tentem encontrar as três pessoas aí. Eu não falei em segredo. Desde os tempos em que isto foi feito, ali estava eu, e agora não sei como é que está essa tradução aí. Senhor Jeová me enviou a mim e o seu Espírito. Senhor Jeová me enviou a mim e o seu. Nós sabemos que é o Espírito Santo, né? Não sei se você consegue identificar ele dessa forma aí. Vou ler mais uma vez. Aproximai-vos de mim e ouvi isso. Desde o princípio eu não falei em segredo. Desde o tempo em que isto foi feito, ali estava eu. E agora o Senhor Jeová me enviou a mim e ao seu Espírito. Então ele enviou eu, a mim, o Senhor Jeová enviou e enviou ele e o seu Espírito. Isaías 63, versículo 9 e 10. Talvez aqui você já comece a se situar. Por favor. Em toda a angústia deles, por ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou, pelo seu amor, e pela sua compaixão ele os redimiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes se tornou inimigo, e eles mesmos pelejou contra eles. Sim. Em toda angústia foi ele afligido, e o anjo da sua face os salvou. Aí depois ele diz: contristaram o meu espírito. Outrora ele diz que o mesmo também o redimiu. Salmo 45, versículo 6 a 8. Alguém aqui desse lado aqui que possa ler? Pode ser você, irmão? Salmo 45, do versículo 6 a 8. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais quer ler? É o mesmo Salmo 110, de 1 a 5. Quem quer ler se manifesta aí, levanta a mão. Irmã Jacilda. E outro irmão abra em Hebreus 1, versículo 3.
Veja que esses textos, eles estão praticamente falando a mesma coisa. É essa aqui, ó. Não. Salmo 45, primeiro, Mirra, aloés, amém, tá bom. Veja bem, mirra, aloés e acácia são 3 perfumes que Cristo tem. Depois vocês analisam isso daí. Depois vocês leem esse texto aqui. Isso aqui é uma representação da Nova Jerusalém também. Salmo 110, versículo 1 ao 5. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião os cetros do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente a teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho protegido da aurora. Serão os teus jogos. O Senhor jurou que não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, a tua direita, no dia da tua ira, esmagará os ímpios. Amém? Olha só, esses versículos, eles falam da triunidade. Ele fala do Pai, do Filho e do Espírito, os 3 juntos. Hebreus capítulo 1, versículo 3 até o 6, tá bom? O qual, sendo descredor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais tu és o meu filho, hoje eu terei. Outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos o Deus e a glória. Quanto aos anjos diz: o que seus anjos faz ventos, e de seus ministros para a vareta de fogo. Mas o filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, século de equidade e século do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Amém, tá bom. Olha só, esse texto aí fala da apresentação dele, né? Quando ele subiu e se apresentou, e houve aquela cerimônia onde Deus ungiu e entronizou ele com o seu cetro, né, do lado do seu trono e tal. Isso aí a gente já viu na aula passada. Agora aí nós vemos a manifestação dos 3. No Novo Testamento, aonde nós vimos os 3 agindo? Vamos nesse texto aqui. Mateus capítulo 3, versículo 15 e 17. Quem pode ler? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por
Vocês conseguem ver os três aí? Simples aí, né? O pai disse, né? Eu não vou colocar o texto aqui, mas a voz foi dele. Então o Pai, o Espírito Santo veio, né, na forma de pomba. Vou colocar aqui o Espírito Santo, né, no caso, ele veio com forma de pomba. E o Filho estava ali na forma de humano, né, vamos assim dizer, Jesus. Mas aqui também era uma forma de, não posso dizer teofania. Por quê? Porque ele se incorporou, né? Ele se tornou um de nós. Tem um irmão no livro, né, no Novo Testamento, e ele foi o único que conseguiu interpretar isso daí e nos deixou, vamos assim dizer, essa teologia do Pai. E no final nós vamos ler o versículo, né, só uma introdução para que você possa ir para casa e comece a ler esse livro de uma maneira um pouco mais diferente. Então nós vemos o Pai na forma da voz, o Espírito Santo na forma da pomba e Jesus na forma do eu, né? Corpo humano, vamos assim dizer. Oi? Nesse aí, quando ele sai das águas, é o Messias. O Messias também das águas. Também, né? É uma forma de Messias. Sim, uma das formas que identifica ele como o tal. É tanto que o nome dele, João Batista, quando batizava, ele falava no meio de vós, né? De onde eles estavam, o povo estava sendo batizado e eles estavam também nas águas e se aproximando dela. João 14, versículo 16. Os irmãos conseguem identificar os três aí? Isso aí é quase uma hermenêutica, né? Eu rogarei ao Pai que envie o Paráclito, né? O Espírito Santo. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem por que eu citei essas três formas aqui. Vamos mais um. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. O que está escrito aí? Mateus 28, 19 e 20. Amém. Então veja bem, aqui é o pulo do gato. Quem é Jeová? Pai. Então eu vou só colocar aqui, eu vou colocar Pai, mas da próxima vez aqui só vou botar Pi. O eu aqui simbolizava, né? Vou botar Filho, tá? E o Espírito Santo, vou botar ES mesmo. Né? Beleza. Nessa outra parte aqui já vem de forma diferente. Quem era a voz? O Espírito Santo, né? Aqui não precisa nem falar. Vem na forma de pomba e Jesus aqui na forma humana. Vou botar Dessa outra forma aqui veio eu, era quem aqui? O Filho. O Pai, né? Nós já sabemos que está Pai também. E o Espírito Santo, S. E aqui, da mesma forma, aqui nós estamos citando na ordem, né?
Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que tem de comum aí? Eles não vieram na mesma forma, como nós sempre dizemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui vem diferente, ó. O Filho, o Pai e o Espírito, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, entendeu? Isso assim, alguns textos, tem muitos outros. O Filho, o Pai e o Espírito Santo, entendeu? Oi? Só a ordem que são citados? Então, exato, pela ordem, né, que nós estamos analisando pela ordem, né? E aí entra aquele texto, né, de Atos, que a gente colocou lá na avaliação, para que você veja com relação a ouro, prata, né, e pedras preciosas ou pedra talhada, para que nós não vemos a divindade dessa forma. Por quê? Porque não tem um maior do que o outro, e eles trabalham juntos, e não necessariamente na ordem Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? Ele trabalha na ordem Filho, Pai e Espírito, trabalha na ordem Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, e Pai, Espírito Santo e Filho. Eles têm essa, né? Eles têm essa particularidade, assim, vamos dizer. Aí vamos lá. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 13. Versículo 14. Tá. Quem encontrou aí 2 Coríntios 13, 14? Começou. Não, é 13 e 13. Vamos ver na segunda, que de repente a gente erra um, né? A sua tem? 1 Coríntios 13, 14? Não, é 2 Coríntios, exatamente. Não, mas olha, irmão. Poxa, irmão. Oi? Eu pensei que vocês estavam falando de 1 Coríntios, ele acaba 13, 13. Entendeu? Foi por isso que eu peguei a minha Bíblia. Mas tá, o que está escrito aí? A graça e dá para notar que os três estão aí, mas de uma ordem diferente. De quem é a graça? De quem é a graça? Do Senhor Jesus Cristo, né? Então vou botar aqui Cristo Jesus, tá. Calma aí. Filho. Nós estamos indo nessa pegada aqui. De quem é o amor? E a comunhão? Deu para pegar essa ideia de que eles trabalham
nem sempre dessa única forma que nós estudamos, ou melhor, que nós aprendemos, Pai, Filho e Espírito Santo. No Novo Testamento, essa daqui é do Novo, mas aqui já vem o Filho, o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo, né, no caso, ele é que une os dois. Eu não recordo agora, mas nós já lemos um texto onde diz que a unidade do Espírito, né, ele que faz essa união entre o Pai e o Filho, a tal ponto deles se tornarem um. Vamos lá nesses textos aqui agora. Não sei. Pode falar. Os irmãos que não tem o versículo 14, nem o versículo 13 para ver se eu vou estar ouvindo. Se é o mesmo, né? É o mesmo. Pois é, então foi isso que aconteceu. É nas correções, né? As atualizações. Algumas elas mudam. 26, 28. Tá. Aqui é João, irmão. João 14, 21. Esse daqui eu vou deixar por conta de vocês tentar identificar aí. O Pai, o Filho e o Espírito. Não vou cobrar não, mas você medita em casa. João 14, versículo 20 ao 21 diz o quê? Agora que vai começar. Um dia vós sereis meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei nele. Amém? Ele aqui, ele nos... Como é que eu posso dizer? Só uma coisa, me manifestarei a ele ou nele? E me manifestarei a ele. Assim, a minha versão está a ele. Eu dizer nele. E aí daria a ideia da manifestação de João na pessoa. João. Eu tenho uma Bíblia que me manifestarei nele. João 14. E aí, ficaria. Acho que a minha tradução também diz nele. E manifestarei nele. É tanto que tem um versículo que diz que quando nós estivermos nele, ele se manifestará em nós. Né? Você vê que não é muito desconhecido dos irmãos esse versículo. Aí aqui eu ia desenhar a respeito do trono do Pai e tal. Mas essa parte aqui, acredito que os irmãos pegaram. Agora vamos começar a falar da nossa aula mesmo, né? Isso aqui é só uma introdução para o que nós vamos começar a citar agora. Quem era o Pai? Aqui nós vemos eles falando em alguns textos, claro que existem muitos outros. De cara, tem como eu dizer que a divindade não se divide? Às vezes nós entendemos que não, que também não está errado, porque na nossa mente eles não são divisíveis, mas nós vemos que os três trabalham às vezes ao mesmo tempo e que os três são pessoas distintas e a Bíblia diz que os três são um. Você não vê muitas pessoas falando sobre a divindade, né, nas igrejas. Chama Trindade, mas enfim, você não vê muito falar sobre elas, porque ela foge ao nosso entendimento. Ela está particularmente falando do Pai, ser Pai. Abra sua Bíblia aí em Daniel, que eu joguei de Daniel capítulo 7, versículo 9.
Essa é apenas uma, mas é a que eu mais gosto também. Tá, deixa eu só me certificar aqui, porque... Mas leia, vamos ver se é essa mesmo. É 7, 9. É. Eu continuei. Não, por favor, volte do 8. É. Estando eu considerando as contas, eis que entre elas subiu outra conta, pequena, diante da qual 3 das contas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta conta havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos dos tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se um juiz, e abriram-se os livros. Amém? O versículo 8, ele fala da manifestação do anticristo, né? Os tipos do anticristo e os impérios que ele propagou. Quando fala dos chifres ali, está simbolizando ele. O versículo 9 e o 10, ele está falando da característica do trono branco. E se você chega na igreja e fala que o trono tem rodas, os irmãos talvez não vão interpretar bem. Mas você, não sei se você notou aqui, ele aqui diz, e foram postos tronos, nós já falamos a respeito dos tronos, e os anciões de dia, o ancião de dias se assentou, o ancião de dias é o Pai, e seu vestido era branco como a neve, seu cabelo, né, como a lã puríssima, o seu trono chama de fogo, e rodas dele eram fogo ardente. Quem é que estava diante dele? Os irmãos leram não o texto? Milhares de milhares o serviam, e dezenas, né, na minha está 10.000 vezes 10.000 anjos estavam de pé diante dele, e assentou-se diante do tribunal. Dá para você começar a imaginar como é estar na presença de Deus? Mas aqui nós estamos falando. Aí, os irmãos trouxeram a apostila? Exatamente, a sua capa aí é o trono dele, né, no Antigo Testamento, a plataforma do trono no Antigo Testamento. Não quer dizer que aqui seja um trono. No caso está só o Pai, tem as oliveiras, né, os cartiçais, tal, os querubins, como é o nome deles? Os anciões, tal, 24. Aí tinha os querubins, 4 aqui, os serafins, os candelabros. Aqui na verdade, como é que eu posso dizer? Tinha um altar, né, de incenso, e tinha alguns anjos que o assistiam. Diante dele, aí aqui ficavam esses dezenas de milhares e milhares e milhares e milhares aí. Mas isso aí no Antigo Testamento. Como é no Novo? Hebreus, capítulo 1. Lembra não que nós lemos? Hebreus 1, de 3 a 12. E Apocalipse, capítulo 5. Então vou botar aqui só Apocalipse, capítulo 5. Aqui é no Novo Testamento. E Apocalipse, capítulo 4, no Antigo Testamento. Mas aqui também está referenciado a Daniel, né? Daniel 7. E aqui também está referenciado a Hebreus 1, de 3 a 12. Aí aqui que ele tinha
os mesmos anciões. Mas aqui é uma visão, tá? Aqui ficava o trono, vamos assim dizer, do Pai. Aqui ele colocou o seu outro, né, no caso, o Filho. O Pai era essa luz inacessível. E aonde a Bíblia diz que foi do agrado do Pai habitar no Filho. Então, o Pai virá habitar no corpo do Filho, e o Filho automaticamente virá habitar no trono do Pai. O trono do Filho ficará vacante, aonde a igreja virá a estar no trono do Filho. Até aí, nada demais, né? Deve ser um trono muito grande, né? Não sei. Tanta gente. Simbolicamente, não sei. Mas, enfim, é o que a Bíblia diz. Que, lembra, acho que é Apocalipse 3:21, né? Quando ele fala: aquele que vencer, darei o direito de se assente comigo no meu trono. Né? Foi ele que falou. Seu trono é grande, aí é com ele. Enfim, veja que é aqui que entra a nossa meditação de hoje. Eu vou dar só um pulo aqui, mas eu vou voltar. Faz de conta que aqui é o Pai, aqui é o Espírito e aqui é o Filho. Como é que eles se portam? O Espírito, o Pai, como que eu posso dizer? Através do Espírito, une-se ao Filho. Até aí tudo bem? Nenhum problema quanto a isso. Como é que Deus se manifestou? Ele era uma luz inacessível. Como é que alguém ia sair aqui da terra para se aproximar dele? Como é que ia passar por essas milhares e dezenas de milhares de anos aqui? Entre serafim, querubins, arcanjos. E a sua santidade? E a sua glória? A sua majestade? Seu poderio? Né? E tantos outros adjetivos. Onipotência, onisciência, né? Onipresença de Deus. Como é que ele se poderia, né? Vamos assim dizer, se aproximar dele? Deus, para se manifestar, ele precisava de alguém para se aproximar de nós. O Pai, nessa sua infinita, vamos assim dizer, glória e majestade, eu não posso dizer que isso é uma falha, não, e nem uma forma de perca, não. E nem que talvez não fosse compreensível também, não. É uma forma de que eu não consigo explicar. Mas ele não sabia dizer como é sentir a dor. Ele não sabia dizer o que é ter fraqueza. Porque ele é excelso, né? Ele é inimaginável, é intangível, ele é, vamos assim dizer, imensurável, né? Inexplicável. Pronto, vamos resumir nesse ponto aí. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele se manifestou, desde o Gênesis, né, lá no Éden, e alguns outros versículos que nós vimos antigamente, ele se manifestou de uma forma singular, onde ele dizia: eu sou Jeová, sou Elohim, né? Quando ele criou mundos e depois veio a criar, né, o ser humano. Depois ele veio também com Elohim, quando ele criou o ser e permitiu que ele estivesse sobre... Nós não vamos estudar os nomes dele, só estou citando a forma que ele veio a se manifestar para nós. Então, deixa eu só fechar aqui esse parênteses aqui, só que esse daqui eu vou ter que apagar. Aí eu queria que você anotasse para que depois a gente não perdesse. Aqui tem um tetagrama, mas você não precisa copiar ele, eu só vou colocar aqui, mas o significado dele é Jeová.
não tem que senão nós não tem que apagar. Jeová se manifestou como Elohim no Antigo Testamento. Nós também conhecemos como Adonai, né? Nessa parte aqui. Que nada quer dizer que nós é melhor. Aqui, Adonim. Que é o mesmo plural de Adonai. Por quê? Quando ele apareceu para Jó, Jó disse: meus senhores. Abraão disse: meu Senhor. Né? E teve um outro que ele disse: Senhor dos meus senhores. No caso de Davi. Quem é esse o Senhor do meu Senhor? Então, ali era uma forma de Adonim. É como se fosse o plural de Adonai. Veja que aqui é aqui, ó, nesse tempo aqui. E ele vem descendo. Jeová, imagine aqui o mais alto dos céus que você possa imaginar, aonde Deus esteja. Aí ele desceu, se manifestou como Elohim. Nós vimos também quando ele se manifesta a Melquisedeque, né, Deus das alturas e tal. Aí veio Adonim, que é no Antigo Testamento, ele é uma forma de plural. Depois ele veio no singular, como Adonai. Aqui no Novo Testamento, né, ele se manifesta, já próximo do Novo Testamento, ele se manifesta como Yeshua, que nada quer dizer a mais do que Josué, e também, como é o outro nome? Esses irmãos conhecem isso daqui, Josué e Oséias, que é uma mesma derivação do nome de Yeshua, que quer dizer o quê? Então nós estamos aqui, né? Dá para notar que isso daqui ele está descendo? De Jesus ele veio aonde? A cruz. E aí depois o que ele fez? Ele voltou para cá. Lembra lá aqui em Hebreus? Salmo 110, versículo 1 e 3. Todos esses textos que nós lemos, depois você releia. E aí você vai entender. Ele saiu daqui, se manifestou de várias formas, com vários nomes. E ao chegar aqui, ele veio à cruz, né, desceu ao abismo e tal, no nosso caso agora. E aí ele voltou para lá e Deus, o Senhor Deus, deu um novo nome para ele. Ele teve novamente o nome que ele tinha quando ainda estava no seio do Pai. Um exemplo, a trajetória do Messias. Ele veio aqui, se manifestou. É claro que aqui nós temos outras manifestações. Anjo do Senhor, general, rocha, nuvem e tal. E ele veio se manifestando até ele poder retornar para lá. Por que ele fez isso? Aproximar Deus dos homens. Fazer aquele caminho ali. Fazer um caminho, aproximar Deus dos homens. A semelhança nossa, na palavra do Senhor, fala que essa semelhança de Deus, né? Porque isso, eu acho que Cristo Jesus veio como homem, assim, na nossa semelhança, para mostrar que o Pai não é diferente, né? Então, vamos esmiuçar isso aí. Olha só, ele veio e ele fez toda essa trajetória para nos resgatar. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Em cada tempo uma situação diferente, mas o mesmo significado e a mesma, vamos dizer, propósito, né? De nos resgatar. Gênesis 3, 22. Por favor.
texto, a parte A. E o homem se tornou como semelhante, né? Um de nós. Quem é nós ali? Então, ele tinha uma preocupação para que ele, vamos assim dizer, não morresse, né? Com essa nova natureza que ele tornou a ser como um deles. Vou colocar um aqui. De preto. Ele se tornou um de nós. Como é que nós vimos, né? Nós não vamos falar sobre isso hoje ainda, mais para frente um pouco. Lá em Isaías, no capítulo 6, quando ele diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse nós ali era quem? Eram os anjos? Não. Nós já vimos, né, algo falar aqui em Hebreus, quando ele diz: a quem foi eu que dei o trato e disse que vocês seria para mim por filho e eu lhes seria por pai? Tá? Então aqui é o Pai, o Espírito Santo, e aqui no tempo, né, era o da barra, vou botar aqui o Verbo. Antes ainda, aqui, vamos assim dizer, lá na plataforma ainda do trono. Isso daqui é a igreja. Como foram as apresentações dele? O Filho, Jesus, entrou com o quê? Com corpo. O Pai entrou com o nome. E o Espírito Santo? Eu estou fazendo assim que é para vocês não esquecerem. Qual é a ação do Espírito Santo na atividade? A unidade. A unidade. Qual a unidade? Do Pai com o Filho e do Filho com o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Na Nova Jerusalém, quem estiver na terra, verá, ao chegar em Jerusalém e olhar para o Filho, verá o Pai. E quem estiver lá, vai ao chegar no Pai e verá o Filho. Até aí, nós não chegamos lá, mas o irmão já tem noção disso. Então, veja só que coisa curiosa. O Espírito Santo está com o Filho, está com o Pai, ele une o Pai unido com o Espírito no Verbo, que é o Filho, e também o Filho unido ao Espírito se torna um com o Pai. A triunidade, né? Vou dar o preto aqui. O Pai, ele tinha o pensamento, vamos colocar aqui como se fosse a mente. O Filho, além do corpo, o que ele tinha? O que ele era? Lembra lá de Provérbios capítulo 8? Ele era o arquiteto, a sabedoria. Então, o Pai tinha a mente, o Filho era o arquiteto. Anota tudo do jeito que eu estou colocando aqui, que no final nós vamos alcançar lá aqui. Provérbio 8, a partir do versículo 22. Né? Ele é o arquiteto. Lá você vai ver que ele é a sabedoria. E o Espírito Santo, ele era o agente construtor. Isso aqui te faz lembrar alguma coisa? Não? A criação do mundo. No princípio era o Verbo estava com... Não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estou falando de João, né?
E no princípio, os céus e a terra, né? Mas assim, é uma outra versão dessa história aí. Tá. E ali, na ideia, ela era do pai. O filho foi o arquiteto, porque usou da sabedoria. O agente construtor era o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Oi? Que meio? Yeshua. Não, sim. Novo Testamento. NT. Aí tem uma outra figura aqui que eu ia trazer para vocês, acabei que eu esqueci. Né? As três almas, que é Provérbios capítulo 30, versículo 4. As três almas não são três deuses, por causa da unidade do Espírito. Provérbios capítulo 30, versículo 4. Anote aí. Vou até deixar aqui em cima, se não esquecer. Provérbios 30, versículo 4. Aí fala de Jesus, né, que ele atou os ventos e tal. E aqui é um texto que eu digitalizei para entregar para vocês. Está no formato Word, vou passar em PDF e colocar lá no grupo. Efésios capítulo 2, versículo 12. Abra aí que esse aqui é o nosso último texto. Doze e 13. Quem pode ler aí? Agora que já está no texto. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Só, sua tradução acaba aí? Não, é o 13. A minha tradução diz assim: naquele tempo, vós que estavas sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel e estrangeiros em relação ao pacto das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, por meio do sangue de Jesus Cristo, vós que anteriormente estavais longe, foram incluídos. Como? Nós fomos incluídos em quê? Em como? Né? Como estávamos? Eu vou ler aqui, você não precisa anotar, mas preste atenção, talvez você vai entender. Esse texto eu vou mandar para vocês. Como estávamos? Sem Cristo, sem comunhão com Israel, sem conserto ou promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, porque Deus o Pai, sem Cristo, era inalcançável. Por quê? Porque sem Cristo, Deus não poderia ser alcançado pelos homens. Lucas 19, 3. Eu tenho esse texto, eu vou colocar lá no grupo para você. Se você quiser anotar as passagens, enfim, eu vou ler e depois você vai ter como buscar lá no grupo também. Ele era inalterável, porque sem Cristo Deus não podia mudar os seus planos, pois ele era imutável quanto ao destino do homem. Lembra-se de Gênesis 6,3? Deus falou que não ia contender com o homem. Ele era inapelável, porque sem Cristo Deus não aceitava nenhum advogado ou intercessor. Romanos 8,26. Ele era inapreciável, porque sem Cristo não podia ser avaliado e nem apreciado, porque também não podia ser visto. Êxodo 32,18. Ele era inacessível, porque sem Cristo Deus não podia vir ao mundo em forma de humano ou de um bebê e fazer-se conhecer-se aos homens. Isaías 6,9. Ele era intangível, porque sem Cristo Deus não podia ser tocado, pois não tinha um corpo humano. João 1,14. Inaudível, porque sem Cristo Deus não podia ser ouvido, pois os sons que emitiam eram sons da natureza e que o homem tinha medo da sua voz. Êxodo 19:19. Ele apreciava um intermediário, que ele precisava de um intermediário que compreendesse e transmitisse a sua palavra. Ele era inconciliável, porque sem Cristo Deus não tinha acordo com o homem e o seu juízo era
imediatamente executado. Gênesis 3:3. Incompreensível, porque sem Cristo Deus era extremamente difícil de se compreender. Malaquias tem a passagem aqui. Ele era incomunicável, porque sem Cristo Deus não podia ter a comunicação direta com o homem por causa da sua santidade. Êxodo 3:5. Tira a sandália de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Ele era inconcebível, porque sem Cristo ele não podia conceber, pois necessitava de Cristo para encarnar-se e demonstrar-se ao homem o seu amor. João 3:16. Ele era inconsultável, porque sem Cristo não podia ser consultado, a não ser por intermédio dos quais o homem corria o risco de morrer, se assim o fizesse de maneira errada. Êxodo 16, do 11 ao 14. Ele era incontrolável, porque sem Cristo Deus jamais poderia se submeter a forma nenhuma de um governo, e somente por causa de Cristo ele recebeu aquelas ofensas no templo. Mateus, 27 e tal. Ele era incorrespondido, porque sem Cristo Deus não era retribuído pelo amor do homem. Ele era indefinível, porque sem Cristo ele era inexplicável por causa da sua grandeza e a sua ilimitada. Ele era indelineável, porque sem Cristo ele não tinha forma humana. Ele era indescritível, porque sem Cristo ninguém jamais o viu. Ele era indistinguível, porque sem Cristo não podia ser reconhecido como pai ou como filho. Ele era inescrutável, porque não poderia ser compreendido. Ele era inexorável, porque sem Cristo não podia se abalar diante dos rogos. Ele era inflexível, porque sem Cristo ele não poderia jamais voltar atrás depois de ter tomado uma decisão. Ele era... Essa palavra é forte, não vou falar ela não, você vai ver lá. Ele era Êxodo 33:17. Mas tem lá no texto lá. Eu vou mandar para vocês. Tá, aí aqui ele vai falando, das formas aqui. Ele era imitável, porque ninguém jamais o viu, Ele era insituável, porque ninguém jamais poderia identificá-lo em nenhum lugar. E aqui ele vai citando as formas de como era Deus. Então nós nunca poderíamos nos aproximar de Deus. E aí Deus veio através de Jesus. Vou usar essa figura aqui. O Pai, como se chegasse ao Espírito, chegou-se ao Filho e se manifestou dessa forma ao homem, veio descendo nas suas manifestações, se transmaterializou, chegou aqui para depois trazê-lo de volta para cá. Por que ele fez isso? Por que ele teve que descer tudo isso daqui para isso? Imagine Deus sem Jesus, o Pai sem Cristo. Como ele seria compreendido? Como ele seria visto? Na mínima possível, Na mínima possível. Mas certa vez, não sei se foi para Filipe ou para Natanael, que ele chegou e disse: olha, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele disse: quem vê a mim vê ao Pai. E ele se entristeceu porque as pessoas não estavam vendo nele o Pai. E o Pai trouxe ele para que o Filho fosse representado pelo Pai, ou melhor, para que o Filho representasse o Pai aqui na terra. Ele se deu a conhecer através do seu Filho. E aí eu entendo uma coisa, que é um texto que nós lemos. Ele fez tudo isso para formar a sua igreja. Qual é a finalidade, vamos assim dizer? A gente tem um costume de falar aquela palavra, a predestinação da igreja. Oi? Habitar com Deus. Nós já até dissemos que eles vão estar aqui, nesse trono. Jesus falou: aquele que vencer, daria o direito que assente comigo no trono e tal. Ele fez tudo isso, saiu daqui, habitou com seu Espírito, desceu com o verbo para chegar na igreja, lá na cruz, resgatá-la para tornar de novo aqui.
Pode falar. Até hoje, que fez todo esse processo com Jesus, né? Fez todo esse processo. E o Espírito Santo habita em nós, e tem a passagem que Jesus fala que aqueles que fizessem a vontade dele iam fazer milagres maiores do que o que ele fez, né? No caso. Sim. Jesus continua operando, né, através de nós, e hoje, até hoje, não tem igreja, não tem religiões que não acredita e não vê, e acha que Jesus morreu na cruz, ele acabou pronto, sendo que Jesus opera muito milagre através de nós, né? Quando a gente está na presença do Senhor. Sim. E até hoje ainda não é compreendido isso, né? Por Da meio. mesma forma que não aceitaram Jesus, não viram Jesus o Pai, né? Ou até hoje ainda não compreenderam e nem aceitam A manifestação dele através de nós. E aqui a gente fecha com João, nós já lemos ele, mas eu gostaria de voltar lá de novo. João, capítulo 14, versículo 19 e 20. Eu vou ter que rodar a Bíblia todinha só para falar esse versículo para vocês. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia vós me conhecereis que estou aonde? É aquela salada que eu falei para você agora. Eu estou no meu Pai, e vós em mim. Continua o texto aí, Diogo. E eu em vós. Calma aí. E eu, Em vós. quem estava falando? Isso. Jesus. E o que mais? E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Automaticamente terá toda essa conexão aqui também, né? Terá acesso ao Pai e o Pai terá acesso a ele. Eu não sei se deu agora para você entender, mas eu vou fazer aqui de novo. Quê? Eu não sei nem o que você está falando. Do Pai e do Filho, Filho do Pai e do Espírito Santo. É. Praticamente é isso mesmo. Olha só. O Pai, o Espírito, o Filho e a Igreja. Esse aqui a gente já sabe, né? Que o Espírito está ligado ao Pai e o Pai ligado ao Espírito, né? Esse aqui a gente já tem essa conexão. Esse daqui veio para cá e esse também está ligado nesse. Só que no texto aí ele diz que eu estarei neles e vós em mim. E aqueles que têm os meus mandamentos, né, será amado de meu Pai e o Pai também o amará. O que isso quer dizer? Um só. Eu anotei aqui algo. Nós em Deus, em Cristo e Deus em nós, e o Espírito nos unirá a todos. Eu te pergunto, Cristo teve que passar por tudo isso para que nós nos voltemos de novo ao Pai. O Pai não era conhecido, ele era imensurável, ele tinha N qualidades que nós nunca poderíamos alcançar. Mas aí ele veio através de Cristo por nós, para que nós pudéssemos conhecer ao Pai. O Pai chorou, ele teve o sentimento do choro por causa de Cristo,
né? Ele teve dores, ele compreendeu a nossa dificuldade por causa de Cristo, e ele fez tudo isso para nos unir a Ele. E é como no texto diz: para que vós estejais em mim e eu estejais em vós, para que vocês sejam amados de meu Pai, porque vocês amam também ao Pai. Isso aqui que eu vou dizer, talvez para você pode ser herético, mas vê se você consegue entender dessa forma. Lembra que essa união era só entre os três? E o que Cristo fez? Ele, o texto aqui diz, aqui a tradução, você veja que uma palavra faz diferença, né? No versículo 13, lá no final: mas vós agora, por meio do sangue de Cristo, vós anteriormente que estáveis longe, fostes incluídos. Incluídos aonde, irmão? Exatamente. Poderíamos até dizer que você seria a quarta pessoa da Trindade. É complexo, né? Mas é isso basicamente que Cristo fez por nós. E eu acho que isso deveria ser mais anunciado, principalmente nos cultos de ceia. Oi? Né? Aí agora estão se formando os teólogos. Porque numa hora que eu digo que a Trindade não é divisível, e você diz não, ela é divisível, e você prova. Por quê? Porque tem a característica do Pai, do Filho e do Espírito. Não, mas os três são um, e eu vou por esse lado, e você vai pelo lado que eles são três. Eu não estou errado, você também não está errado. Nós estamos conjecturando baseado no que diz as Escrituras. Diferente é quando você pega uma linha teológica humana. Um exemplo: eu sou arminiano, ao outro não, eu sou calvinista, eu sou agostinho, né? Então aí você já começa a deturpar o que a Bíblia diz. Por quê? Porque eles não se completam, eles se definem, né? Eles não se unem. Você vê que o Pai, ele fala do Pai, do Filho, do Espírito, depois o Espírito, o Pai e o Filho, depois o Filho, o Pai e o Espírito. Eles trabalham sempre juntos, eles estão sempre juntos. Bom, eu acho que para a introdução já está bom, né? Isso aí é uma ideia do que seria a teologia própria. E é como eu falei, talvez nós poderíamos falar sobre isso mais na frente, depois que nós entrássemos no reino. Veja que às vezes é um pouco complexo, né? Mas eu gostaria de saber só se vocês entenderam alguma coisa aqui. Entendeu? Que Cristo se manifestou de várias formas, chegou até a cruz para nos levar de volta. E qual era o intuito dele? Nos fazer participante da divindade. Porque lá nós estaremos nele, e ele em nós. Aí vocês estudam mais sobre isso aí em casa. Depois eu vou passar essa lista lá desse texto que tem aqui para você meditar. E aí eu te pergunto: Cristo fez tudo isso para apresentar o Pai por nós. Imagina como o homem estará diante do Pai sem Cristo. Não tem opção, já era. Amém? Vamos orar então, vamos agradecer. Acabar pelo menos aqui 10 horas. Então vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, que nos concede de estarmos na Tua casa, ó Deus, de podermos aprender mais de Ti, ó Pai, e te pedimos, ó Senhor, que assim como o pão, Senhor, que o Senhor nos dá todo dia, dá-nos também, Senhor, o entendimento da Tua palavra.
Permita-nos nos aproximarmos mais de Ti, nos maravilharmos, ó Deus, nos Teus mistérios, ó Deus, e permita-nos, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, dar braçadas para que nós nos aproximemos mais de Ti. Nós Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que muito mais o Senhor tem para nós, e nós Te louvamos ainda mais, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Não apenas nos proteja aqui, Senhor, mas todos os nossos familiares, aonde quer que nós estejamos, ó Senhor, permita que nós possamos lançar estas sementes, para que outros possam conhecer as Tuas vontades, ó Deus, as Tuas verdades, para que juntos nós possamos cumprir o propósito do trabalho do Teu Filho, que era para nós resgatar, Senhor, para que nós nos aproximamos mais de Ti. Nós Te agradecemos por mais esse entendimento e Te damos graças ao Senhor por mais essa oportunidade diante de Ti. Amém. Tem um chazinho lá ainda, os irmãos podem